Bíblia comigo no livro dos Provérbios, Provérbios de número 30, versículo 7 ao 9. Pastor Rubens, esse rádio é normal? Provérbios, capítulo 30, versículo 7. Encontraram? Diz assim: duas coisas te peço, não mas negues, antes que eu morra. Afasta de mim a falsidade e a mentira. Não me des nem a pobreza nem a riqueza. Dá-me o pão que me for necessário. Para não suceder que, estando eu farto, te negue e diga: quem é o Senhor? Ou que, empobrecido, venha a furtar e profane o nome de Deus. Esse é a oração, o pedido de um rei sábio, que nas suas ponderações, se você ler desde o versículo 1 do capítulo 30, ele fala a Deus, ele ora, falando da sua estupidez, falando da sua falta de bom siso, de sabedoria e de conhecimento. Sendo que, na verdade, é um homem que alcançou proeminência de ter as suas reflexões escritas como provérbio, como uma regra, como uma lei imutável, como um aforismo de uma verdade inquestionável. E ele fala na sua oração a Deus, e ele diz: duas coisas te peço. Aqui tem algo muito importante: a clareza do que ele precisava. Nem sempre o que você deseja é de fato importante. Então esteja sempre atento ao que você precisa, ao que a sua família precisa. Nem todo desejo precisa ser satisfeito, mas a necessidade não suprida, ela gera morte. Então, ele tinha a consciência do que ele precisava. E ele diz: afasta de mim a falsidade e a mentira. Talvez no contexto que estamos acostumados, a primeira coisa que veio na sua cabeça é: o salmista está dizendo, afasta de mim as pessoas falsas e mentirosas. Correto? Quando na verdade o texto não diz isso. Ele está dizendo: Senhor, me ensine a dominar em mim a mentira e a falsidade. Porque antes ele diz: eu tenho consciência do que realmente sou, mas me vejo incapaz de alterar essa essência. Então ele fala:
me ajude a não permitir que eu haja com falsidade ou com mentiras para com a vida de outras pessoas. E ele segue: não me des nem a pobreza, nem a riqueza, dai-me o pão que me for necessário. Aqui outra consciência grandiosa. O que é a riqueza para um rei? Ou o que é a pobreza para um rei? Ele não está falando das características ou das evidências da riqueza, mas ele está dizendo sobre aquilo que pode desregular o seu bom senso. Qual é a sua medida de riqueza? Você não sabe. Qual o nível de prosperidade que te corrompe? Você não sabe, por isso você não tem medo disso. E você pede, 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 sem se preocupar com o que isso vai fazer. A maioria das pessoas que alcança uma mudança significativa de vida, ela destrói todo o seu passado por não saber lidar com a fartura de pão. O que era para ser uma bênção se transforma em vergonha, em tragédia, em depravação. Sodoma e Gomorra, duas cidades, aliás é uma região, né? Que tinha 5 cidades destruídas. E quando se fala em Sodoma e Gomorra, e da onde até vem a palavra sodomia, o que vem na cabeça é a depravação sexual, o homossexualismo, os crimes, né, ou os pecados sexuais. Quando na verdade o profeta nos revela que o que destruiu Sodoma e Gomorra foi fartura de pão. Devido à abundância, devido a não ter falta de nada, a não sentir falta de nada, eles se entediaram. E entediados começaram a buscar aventuras, começaram a buscar formas de ter prazer. E ainda hoje, a fartura de pão destrói o homem. Quase que a totalidade de pedófilos no mundo está em classe alta da sociedade, está em pessoas abastadas economicamente, que buscam formas de encontrar maneiras de estar vivo com algum tipo de depravação. Por que que o tráfico de drogas é uma coisa tão lucrativa? É por causa do usuário de crack? É por causa do maconheiro que a polícia bate todo dia? É pelo usuário que a polícia não ousa tocar. É pela elite que consome toneladas e toneladas de vícios e que mantém todo um sistema funcionando. E que corrompe, sim, o médico, o juiz, o delegado, o policial, o promotor. Essas pessoas, eles têm o poder de manter isso. Então, esse homem, ele entendeu que cada ser humano tem uma medida de prosperidade. Ele falou: Senhor, não me deixe passar, não me dê a mais do que eu não suporto.
e não me dê de menos. Não me dê menos do que eu preciso, para que dentro da minha limitação, do meu desespero, da minha inveja, do meu egoísmo, eu venha distorcer a minha vida a tal ponto que eu intente roubar dos outros, enganar, extorquir, usar do poder que eu tenho para prejudicar alguém, para que eu saia de uma situação econômica complicada. Então ele sabia que a prosperidade em desequilíbrio, em ambas as direções, era prejudicial. A fartura, além do que ele suportava, Tião, era problema. E a escassez, abaixo do que ele suporta, também é um problema. E ele continua: para não suceder que, estando eu farto, te negue e diga, quem é o Senhor? Ou que, empobrecido, venha furtar e profane o nome de Deus. Somos tendenciosos a olhar as coisas, a olhar as virtudes e as deficiências morais por coisas, por bens, por recursos, por coisas que podem ser compradas ou vendidas. E essas coisas, elas fazem muito pouco sentido, quando de fato a necessidade bater à sua porta. E nós estamos, agora já concluiu a arte do ano da presença. E dentro do ano da presença nós estamos tratando sobre mudança de mente. Ou a modelagem mental. Você já viu que você pode, a ferro e fogo, mudar a maneira de pensar, que não é algo fácil, não é simples, não é barato e não é rápido. Só tem uma forma de você mudar rapidamente ou definitivamente a sua maneira de pensar: uma tragédia irreversível. A tragédia, ela tem o poder de ressignificar instantaneamente as estruturas mentais, a maneira de pensar, de agir de uma pessoa. Mas por mais que você sofra, se a sua realidade não foi alterada, mudar a maneira de pensar é uma das coisas mais difíceis que existe na face da terra. E para que isso aconteça e você consiga acrescentar a sua essência e a modelar positivamente a sua maneira de pensar, mudando crenças e valores, mudando a cosmovisão que você tem de tudo, de enxergar as coisas, é você agindo para dominar a própria mente. E isso não é fácil. Você quer ver? Não pense em um cavalo rosa calçado com botinhas brancas.
Quem visualizou um cavalo rosa? Por quê? O seu cérebro não reconhece a palavra não. Na estrutura neurológica, o não existe. Não significa algo negativo. Para ser algo negativo, o cérebro precisa entender por que é negativo. Então, quando você fala não, automaticamente ele processa. Por isso, é difícil para você mudar a ideia que você tem de mundo, que você tem de relacionamento, que você tem de Deus, que você tem de família, que você tem de postura, de conduta, porque isso te domina de tal forma que tirar isso sem substituí-lo te mata. Outra coisa que o cérebro não aceita é vácuo. Então você não tem como destruir um mau hábito. Sabia disso? Se você partir para eliminar um mau hábito, você nunca vai conseguir. Porque o cérebro não aceita vácuo. Não é igual a sua boca, que aceita falha de dente, de 1, 2 ou até todos. O cérebro não aceita. Então, ou você substitui um hábito negativo por um positivo, ou então, o hábito negativo vai voltar sempre que você for exposto. Sempre que você for colocado numa situação constrangedora, desafiadora, desesperadora, o hábito antigo vai voltar. E aí entra a questão de essência, aquela historinha do escorpião, vocês lembram? Que estava o escorpião e o sapo à beira de uma lagoa, e o escorpião precisava ir para o outro lado, mas não sabe nadar. Morreria afogado. E ele fala para o sapo: olha, me leva para o outro lado. E o sapo fala: você está louco? Você é um escorpião, velho. Se eu colocar você nas minhas costas, você vai me picar e vai me matar. Você está doido, rapaz? Se eu te matar, eu morro. Nunca que eu vou fazer isso. A hora que deu na metade do lago, o escorpião nas costas do sapo. Enquanto deu conta. O sapo, esvaindo-se, né, por causa do veneno, fala: por que você fez isso? Agora nós dois vamos morrer. E o escorpião diz para ele: eu sei, mas é que é mais forte do que eu, é da minha natureza. Eu sou assim. Então, compreensão rasa, compreensão frágil do que a sua personalidade só vai fazer você destruir a vida dos outros e se colocar em perigo continuamente. Na sua cabeça está tudo bem, quando na verdade você está igual aquela música que parece um hino, né? Um hino, aquilo tinha que ser um provérbio, tinha que escrever um livro de provérbios novos, e aquela música que fala assim: ó, eu não preciso de ninguém para fazer merda comigo, né? Eu sozinho coloco a minha vida em perigo, eu não preciso de ninguém para me arrebentar. Me dá um celular e uma rede social, por mais fraca que seja, que eu desgraço o planeta e a minha vida em questão de minutos. Para que haja essa mudança de mente, para que você possa permitir o Espírito de Deus trabalhar na sua estrutura mental, é necessário haver uma compreensão das suas forças e fraquezas.
quais são suas forças? E qual a sua fraqueza? Como é que é aquele trocadilho que o pessoal fala? Como é que é? Eu sou bom de matemática. Como é que é? Eu sou ruim de matemática. Como é que é? Não, eu sou bom de português, né? O que me derruba é matemática, né? Então o cara está fudido em tudo, ele está ruim, mas na cabeça dele está tudo bem. Qual a sua maior força? Se fosse para definir agora, qual a maior força que o Tião tem, o Sebastião? Sebastião da Sandra, não da Elisete. Ah, pastor, a minha maior força é pescar. Mentira, o cara não está com nada para pescar. Gasta horrores e não rende nada. Qual que é a maior fraqueza? Não tem, né, Tião? Se tem, pastor, eu desconheço. Aí que é o problema, né? Qual a sua maior força? Se fosse para definir você, uma força que te definisse, qual seria? Se fosse para definir uma fraqueza que te definisse, qual é? Ah, pastor, eu sou burro, né? Então, toda pessoa tem uma personalidade única. E essa personalidade define os aspectos da identidade da sua personalidade. Todos os homens são semelhantes em estrutura corpórea, contudo, as diferenças que compõem a identidade total de um indivíduo são descompreendidas quase que na sua totalidade. As características morfológicas de estrutura óssea, cor de pele, cabelos, olhos, raça, etc., são apenas a superfície da identidade de uma pessoa. Aquilo que te identifica como grupo, como família, isso é superficial. Superficial. O mundo, ele entende que as pessoas precisam ser valorizadas por aquilo que elas deveriam ser desprezadas. Uma pessoa, ela é importante quando ela tem relevância, pelo menos para a vida de alguém. O mundo procura deturpar a virtude e vive lutando para dar honra a quem merece desprezo. Daí surge os dias de consciência. Dia da consciência negra, dia da consciência não sei do que, da consciência não sei do que, da consciência não sei do que. Tem dia para tudo. E isso cria grupos e divide a sociedade. Outro dia também, que se tornou interessante, é o dia do orgulho, né? Sempre tem um orgulho. Para começar, irmãos, falou que é orgulho, sempre vai ser problema. Dia do orgulho não sei do que, dia do orgulho não sei do que, dia do orgulho de não sei do que. O Alexandre
Ele vive na encruzilhada. Para nós ele é um japonês. Para os japoneses ele é um brasileiro. Ele não é japonês. Ele fala, não, não sei. Fala assim, não, mas se o Alexandre for para o Japão, ele vai ser muito bem recebido. Pelo contrário, ele vai ser discriminado violentamente, porque ele é um falso japonês. Pode ser que tenha algum sangue diferente, tem categoria de sangue, mas cor parece que é tudo vermelho. Quando se trata de humanidade, é ser humano. E se é humano, ele tem direitos e deveres. E quando você torna o que é errado em especial, você destrói as estruturas de existência. Porque a vida, ela cobra. E certos comportamentos, quando chegar a hora de pagar a fatura, a pessoa não tem a mínima condição de arcar com as suas obrigações. Todos os homens são semelhantes em estrutura corpórea. Contudo, as diferenças que compõem a identidade total de um indivíduo são descompreendidas. As características morfológicas de estrutura óssea, cor de pele, cabelos, olhos, raça, etc., são apenas a superfície da identidade de uma pessoa. Tendências. Todo mundo aqui tem uma tendência em particular. E via de regra, essa tendência, ela é negativa. E se você não lutar contra essa tendência, que é uma fraqueza, ela vai te jogar no buraco. Tendências, gostos. Quem aqui gosta de café? Levanta o dedinho, deixa eu ver. Eu odeio. O que isso te torna especial ou não especial? Nada, é um gosto. É um gosto. Quem aqui gosta de cravo, além das amendas? Eu acho que as amendas não gosta de cravo, ela gosta de avacalhar a vida dos outros. Ela não usa aquilo, ela põe para arrebentar a vida de quem está por perto. Mas vamos lá, quem aqui gosta de cravo? Cravo da Índia. Eu mastigo o cravo para ficar com a boca cheirosa. Não conversa perto de mim, demônio. Você não vem mastigar cravo e vir arrebentar com a minha vida, achando que está bonito, não. O que isso interfere na vida de alguém? Gosto. Percepções. A forma que você vê o mundo determina as suas percepções. Uma pessoa que nunca veio aqui na igreja, se ele chegar conforme for o jeito, sabe o que ele vai observar? Os carros que tem na porta da igreja. É uma maneira dele de enxergar a vida. Como é que é essa igreja? Eu nunca fui lá, como é que é? Ele chega, ele vai olhar os carros, quantidade de carro, que tipo de carro. E daí ele vai ter uma percepção do que vai ter aqui dentro em relação a pessoas. Você que não está nem aí para isso, você passa, você não sabe nem se tem um carro ou não na porta da igreja.
Sua percepção é por roupas. A pessoa, ela chega, ela vai observar tudo. Então, percepção, valores. Qual é o valor que você não está disposto a abrir mão? Uma crença que você tem com você de que ela é boa, de que ela é certa, e que você abre mão de qualquer relacionamento, abre mão de qualquer oportunidade, abre mão de qualquer circunstância por conta disso. Sabe não? Missão de vida. Qual é a missão da sua vida? Você pediu para nascer? Você sabia que ia nascer? Você escolheu aonde ia nascer? Então a sua vida ela foi escolhida por alguém. Você nasceu pela decisão de alguém, que não são os seus pais. E mesmo não pedindo para nascer, não pedindo para nascer no dia que você nasceu, nem na hora que você nasceu, nem no lugar que você nasceu, significa que a sua vida, ela veio com um propósito. E a pergunta é, qual é o propósito da sua vida? Ou você está como o amante embriagado? Eu nasci para sofrer, pastor. A dor de amor, né? Qual é o seu propósito de vida? Você nasceu pelo quê? Para quê? Com qual objetivo? Ah, pastor, essa pergunta ela é impossível de ser respondida, mas é uma pergunta que tem que fazer parte da vida da pessoa. Quando vai ser o seu fim? Você não pediu para nascer, mas também o dia da sua morte não respeita as suas vontades. Tem gente que ela queria que ela viesse mais cedo, e ela demora. Tem gente que gostaria que ela demorasse mais, e ela vem cedo. Os sábios dizem que no dia da sua concepção, a sua morte foi preparada. Então a sua morte ela tem dia, tem hora e tem lugar definido. Ela pode ser antecipada. As suas escolhas podem antecipar o seu dia de morrer, mas acrescentar nem um segundo. Você gostaria de saber o dia da sua morte? Você sabia que tem cálculos que dá essa projeção e ela quase que é exata? Quer que eu investigue para saber o dia da sua morte? Eu tenho um humor negro suficiente para fazer isso. Se você pedir, com jeito, eu posso buscar uma compreensão mais clara do dia que você vai morrer. Já pensou se descobrir que for amanhã? São aspectos de difícil compreensão, mas que a soma do todo determina se essa pessoa será solitária ou cheia de relacionamentos, o tipo de profissão, se será rica ou pobre,
se será equilibrada ou desajustada mentalmente e emocionalmente. Isso faz parte da sua personalidade. Os tipos de temperamentos. Tim LaHaye escreveu um livro, né, que ficou famosinho, durante muito tempo o pessoal só falava nisso, tanto em psicólogos cristãos como não cristãos, né, que são os 4 temperamentos, né, sanguíneo, colérico, fleumático e... Não, é sanguíneo, colérico, fleumático e melancólico, né? São os 4 tipos de personalidade, de temperamento, aliás. Qual que é o seu? Eles falam, daí ele fala que Pedro era sanguíneo, que Moisés era colérico, que quando ele mata, que aquele homem dá uma fúria nele, a cólera dele leva ele a cometer aquele assassinato. Que Paulo era melancólico. E aí, não lembro qual que é o outro que ele usa, Elias, era fleumático, profeta Elias. Os tipos de temperamento, qual que é o seu temperamento? Ruim, né? Pastor, eu descobri o meu temperamento, qual é? O errado. Todo jeito que eu penso, está só bola fora. Tom, altura, timbre de voz. Isso faz parte da sua personalidade. Tem gente que até a voz é irritante. A agilidade ou lentidão motora, né, Rubens? Se melhor se adapta a rotinas de padrão recorrentes e sem novidades, né? Aquela pessoa tediosa, que gosta daquela rotina chata. E essas pessoas são boas para trabalhar em administração, em contabilidade. Falou que é para ficar fechado, fazendo uma coisa só, repetindo, diz respeito a esse tipo de personalidade. Ou, se você gosta de atividades aventureiras, inesperadas, fora do controle organizacional. Me coloca uma semana num local, das 8 da manhã às 5 da tarde. Uma semana. Se eu não tiver morrido ainda, pertinho, mais umas 2 horas, talvez eu morra. Não suporto rotina metódica. Não é para mim. E se eu insistir nisso, eu adoeço. Já tem gente que não gosta de novidade. Ele gosta de aprender algo e fazer aquilo todos os dias. Isso é defeito? Não. Características da identidade de uma pessoa que norteia a sua mentalidade. Se tende a ser dominada ou se é dominante. Você gosta de liderar ou gosta de ser liderado? Tem gente que tem solução para tudo. A hora que chega a vez de resolver, cai e desmaia. Era uma falsa vontade de liderar. Você é alfa ou é beta? Se precisa ser liderado,
ou ser o líder. Por tudo isso, é muito difícil definir o propósito e o fim existencial de uma pessoa. Você nasceu para quê? Pastor, eu nasci para sofrer, eu nasci para dar trabalho, eu nasci eu nasci para ter angústia. Eu nasci para ser insatisfeito. Como é que é seu nome? Insatisfeito. Eu quero um chocolate. E se trouxer o chocolate, eu não quero mais, ele está ruim, eu quero outra coisa. Eu nunca estou satisfeita com nada. Com o passar do tempo, acreditou-se que poderia mudar o destino de uma pessoa por meio da educação e da formação técnica e profissional. Porém, é um ledo engano, pois conhecimento pode alterar um pouco a qualidade de vida de uma pessoa ou grupo. Você vai ter mais de comer ou menos de comer. Você vai ter uma roupa mais cara ou mais barata. Você vai ter um sapato mais caro ou mais barato. Você vai andar de a pé ou de carro. Mas nunca vai interferir na sua jornada de vida ou no seu destino. Existem pessoas que alcançam êxito, que alcançam sucesso, que para a maioria das pessoas seria o sucesso. Mas o vazio dentro dela, a insatisfação dentro dela, a tristeza dentro dela, a falta de propósito de vida dentro dela, grita. Aí você fala, como é que essa pessoa abriu mão de tudo para isso? Porque nem todo mundo consegue viver apenas com o sucesso humano, se a alma está infeliz. Dizem os sábios antigos que a nossa morte foi estabelecida no dia da nossa concepção, e que por isso sua vida tem data, hora e lugar marcado para acabar. Não temos nenhum controle sobre o porquê nascemos ou de quando morreremos, mas nossas escolhas e decisões determinam como acontecerá a nossa existência, com os seus resultados e consequências. Entre o seu nascimento e a sua morte, você tem o poder de alterar muitos acontecimentos da sua vida. Inclusive, você pode antecipar a sua morte, com aquilo que você observa, com aquilo que você admira. Começa a admirar artistas de rock and roll, pesado. Aí logo você vai querer comprar uma moto. Hoje não, né? Hoje o pessoal quer skate, que as motinhas frescas, o cara quer patinete elétrico. Aí vai colocar uma jaqueta toda bordada. Aí logo você vai aprender a fumar um vape. A sorte que você tem, com uns 2 anos, você já arrancou a mandíbula. Já deu uma infecção, um tumor, você já não tem o queixo mais. Já está aquela coisa linda, que já não era essas coisas e agora está todo deformado. Vai passar a cheirar uma cocaína, fumar uma maconha, fazer umas loucuras. Olha que você vê, você morreu logo igualzinho o artista que você admira. Cuidado com o que você admira. Cuidado com o que os seus olhos veem. Que a hora que você enxergar de fato o que está por trás, talvez já vai ser tarde demais. Se um homem ou mulher casar 10 vezes, nas 10 vezes buscarão pessoas com a mesma característica. É uma perca de tempo a caça largar o ceval, se ela quiser casar de novo. Porque no meio aí de
mais de 8 bilhões de pessoas, ela vai encontrar outro Sival. Ela vai cavar até o inferno e vai trazer outro de lá para cá, para ela casar com ele novamente. Vai mudar o endereço, talvez vai mudar a aparência, mas ela vai buscar um homem exatamente com as características do Sival. Então não adianta ficar assim. Se não houver uma mudança de mente realmente, cuidado, porque você vai entediar com o novo também. É uma questão de tempo. Se um homem casar 10 vezes, ele vai buscar mulheres com a mesma característica. Toda a sua vida girará em torno de um único tipo de problema ou conflito. Vai passar dia, vai acabar dia, você vai até chegar o dia da sua morte e sempre vai ser a mesma coisa que vai te trazer angústia. Para uns é saúde física, para outros é problema emocional, sentimental, para outros é problema financeiro, mas você será assediado, assediada pelo mesmo problema a sua vida toda. Não adianta você querer fugir disso. Porque é a área que você é fraca, que você é fraco. E essa característica de fraqueza leva a criar as realidades que te contrariam. Porcaria, né? Pastor, eu não quero sofrer o que eu estou sofrendo, eu não quero ter esse problema mais. Tem uma forma de resolver isso, irmãos. Te matando. Porque quem está criando essa porcaria é você mesmo, com a sua maneira de pensar, suas escolhas, suas ações, suas emanações, suas amizades, seus relacionamentos. Tudo culmina para gerar isso. Mas eu não gosto. Não parece? Porque para criar isso com tamanha perfeição e rapidez, só pode ser algo que você ama. Mas o que? A sua fraqueza determina as suas dores. Você sempre atrairá um tipo específico de personalidade para amizades e relacionamentos, com tendências e comportamentos semelhantes. Nossa vida ela é cheia de gente que vem e que vai, não é? Mas você pode olhar que todas as pessoas que são amigos seus, ou que foram, têm uma característica peculiar. Há muitos você é conhecido, né? Oh, e aí e tal. Mas que vem para o seu círculo de relacionamento, são pessoas com uma mesma característica. E vai até morrer você atraindo esse tipo de característica. Você sempre errará num tipo específico de escolha pessoal. Você já quebrou a cara 1000 vezes. E você vai quebrar 1001. Porque você não consegue fugir do parâmetro do comportamento. Isso faz parte da sua personalidade. Você sempre manifestará as mesmas qualidades, indiferente das circunstâncias. O que é bom em você vai sobressair. Pode estar ruim do jeito que for, que aquela qualidade vai manifestar, não é assim? Por tudo isso, é muito importante identificar as forças e as fraquezas que modelam sua existência. E que são características imutáveis da sua estrutura mental. Você tem duas mochilas nas costas, ou uma mochila com 2 compartimentos. Uma delas é as suas forças, e a outra são as suas fraquezas. E esse fardo, você vai carregar ele até a morte.
Aí fica a pergunta: quais são as suas forças? Quais são as suas fraquezas? Ah, pastor, eu sou burro. Isso não adianta, né, Carlos Henrique? Carlos Henrique tem uma história dessa, de ser burro. Não adiantava nada. Cacete comia do mesmo jeito. O mais importante a saber sobre forças e fraquezas, presta atenção nisso, é que ambas são parte de sua existência. E por isso definem suas vitórias e suas derrotas. Diga comigo assim: minhas fraquezas e minhas forças são inerentes a mim, e elas nunca mudarão. Qual que é a força do super-homem? Aonde que está a força dele? Ah, vocês não tiveram infância? Ah, então a geração aqui que assistiu foi Peppa Pig, Meninas Poderosas, né? Da onde vinha a força do super-homem? Que vem a força do super-homem? Do sol. Sem o sol, ele não tem força. E aonde que está a fraqueza dele? Kryptonita. Então não adianta ele tentar fugir dessas características. Agora vamos lá, sobre suas fraquezas e suas forças. Pergunta para o Zé, o Joaquim e a Maria que está do seu lado aí: qual que é a sua força? Agora pergunta assim: qual a sua fraqueza? Ah, pastor, eu sou fraco, eu gosto de torresmo. Não, você é bobo, não é fraqueza. Imagine uma régua com apenas 3 marcações. Uma na ponta direita, à sua direita, outra no centro e outra na ponta esquerda. Imaginou a régua? Uma marcação numa ponta, outra no outro e uma no meio, no centro. Na ponta direita da régua está as suas forças, em toda a sua potencialidade destruidora. A sua força não te ajuda. Ela te destrói na mesma proporção que a sua fraqueza. Tolo é o homem que confia no homem. E se você firmar-se na própria justiça, você se condena pelas injustiças que você vai cometer. A sua força, totalmente em evidência, ela é destrutiva. Ela destrói tudo que você põe a mão. Interessante, né? Agora você vai para o outro lado da régua, está a sua fraqueza. Qual que é a sua maior força? Pastor, eu não sei dizer. Então eu vou te perguntar: qual é a sua maior fraqueza? O oposto da sua fraqueza é a sua maior força. O oposto da sua maior força é a sua fraqueza. E isso nunca vai mudar. Você não tem 2 forças, não tem 3 forças, não tem 4 forças, não tem 10 forças. Você tem uma força, que ela
dela vem todas as demais virtudes que você possa usufruir. E você tem uma fraqueza, que é o oposto exato da sua força. Ou seja, a maior força é a sua maior fraqueza. A única forma de encontrar a virtude que edifica da sua vida é aprendendo a manter suas forças e fraquezas em equilíbrio no centro. Nem muito ao deserto, Fernando, nem muito ao mar. A perfeição da sua vida está no equilibrar a sua força e a sua fraqueza. Enquanto você manter o equilíbrio no centro, você terá paz. Pois deste modo o equilíbrio entre força e fraqueza te tornarão um ser humano realizado, equilibrado e em paz. Qual que é a coisa mais importante na vida do homem, na vida do ser humano a longo prazo? Paz. Paz. Alguém adoeceu na sua família que você ama muito, e a probabilidade de morte é grande. Jamais bata o pé e estabeleça a sua vontade sobre isso. Engole o seu medo, dobra o seu joelho e fala: Senhor, seja feita a sua vontade. Porque uma morte que poderia ser rápida, que poderia ser em paz, ela pode se tornar um tormento existencial. E um dia passado no hospital, cuidando de alguém, é virtuoso. 2 dias é nobre. 3 dias vai passar, uma hora passa. 10 dias, provavelmente você já vai estar sozinho. 1 ano, você já está pedindo a Deus para dar um fim naquilo. Cuidado com viver pelos sentimentos do presente. A sua alegria de hoje pode ser a desgraça permanente de amanhã. Ninguém precisa de alegria para viver. Ninguém precisa de felicidade para viver. Como, pastor? Pode, você pode ser chato como o pastor Rubens. Você pode ser perigoso igual o Celino. Você vive faltando muita coisa na sua vida. Mas se você perder a paz, você vai matar alguém ou você vai matar a si mesmo. A ausência de paz destrói totalmente a sua integridade. Você suporta tudo, mas se você perder a sua paz, você perde a razão de viver. E quando você perde essa razão, você não tem limites para a loucura. Aí a fraqueza tomou conta, ou a força toma conta. Você já viu aqueles crentes mais antigos que vivem inventando anedota para poder não xingar, para poder não ter um linguajar, né, tão agressivo? E aí a pessoa vai orar e fala assim: Senhor, me dê paciência, Senhor.
porque se o Senhor me der força, eu vou matar. Se o Senhor me der força, eu vou lá e mato, agora. Então me dê paciência. Eclesiastes capítulo 7, do 16 ao 20, diz assim: não sejas demasiadamente justo, nem exageradamente sábio. Por que te destruirias a ti mesmo? Excesso de justiça mata. Excesso de sabedoria mata. Porque uma pessoa que busca muita sabedoria e ter que conviver no meio de tanta bobagem, a existência dele se torna sem sentido. 17. Não sejas demasiadamente perverso, nem sejas louco, porque morrerias fora do teu tempo. Bom é que retenhais isto e também daquilo, não retires a mão, pois quem teme a Deus de tudo isso sai ileso. A sabedoria fortalece o sábio, mais do que 10 poderosos que haja na cidade. Não há homem justo sobre a terra, que sempre faça o bem, ou que nunca peque. Eclesiastes capítulo 7, versículo 20. O que esse texto nos ensina? Equilibre a sua força com a sua fraqueza. Elas definem o que você é. E se elas estiverem desreguladas, você perece. E o dia que você tentar regulá-la, você vai ver que há coisas que não tem mais cura. Uma mão decepada, que não foi enxertada. Você pode pôr uma prótese, você pode pôr alguma coisa, você pode... Um copo quebrado, um copo de cristal quebrado, jamais poderá ser reconstituído. Você pode até comprar outro copo igual, mas aí é outra história, são outras bocas, são outras bebidas, são outros momentos, porque o anterior não pode ser restaurado. Qual a sua maior força? Qual a sua maior fraqueza? Descobre uma delas, que você descobre a outra rapidinho. Saiba que ambas são apenas extremos da sua falta de equilíbrio, de consciência e de estrutura mental imutável. Isso não vai mudar em você. Tudo isso que eu falei aqui hoje, nada vai mudar. Só se você fizer um transplante cerebral. Não vai mudar. No que diz respeito às forças e fraquezas, não existe a possibilidade de excluí-las, apenas de aprender a identificá-las e regulá-las, criando o equilíbrio existencial de uma mente em paz com sua própria história. Pastor, e tudo aquilo que deu errado na minha vida? Talvez é só uma maneira de você enxergar. Porque se tudo tivesse dado errado, você já teria morrido. Mas aí entra o grande poeta Fernando Pessoa, né? Tudo vale a pena quando a alma não é pequena. Todo instrumento que emite um som agradável, ele passa por um processo de afinação. E ele não aceita meia afinação. Ou está afinado,
ou está desafinado. O bom músico, antes de mais nada, não é o que sabe tocar. É aquele que sabe afinar o seu instrumento. A sua vida é um instrumento. A maior missão da sua vida é aprender a regulá-lo entre a força e a fraqueza, para que você encontre o equilíbrio que te dá paz. Amém? Pastor, eu quero uma nova força. Eu descobri um profeta que dá uma nova força. Chuta que é laço. Isso é instrumento do cão, ele não sabe o que está falando. Ela não sabe o que está falando. Tem um médico, tal lugar que ele faz, que ele aplica uma loucura, uma manteiga de galinha na veia do dedinho do pé, que muda forças e fraquezas. Curandeirismo do mais barato que existe, tá? Isso aí o cara fala que é óleo de peixe elétrico, mas é canfora com gordura de frango. Não tem nada de peixe elétrico naquilo. É fantasia. A sua força nunca vai mudar, e a sua fraqueza nunca vai mudar. Você vai morrer com elas, e elas não são necessariamente um problema para você. Se você aprender a regular entre força e fraqueza e encontrar o equilíbrio, essas pessoas são ditas aquelas realizadas, felizes, bem-sucedidas, que valem a pena observá-las pelo gosto que ela tem de viver e pelo bem que ela faz a si mesma e aos outros. Amém? Glória a Deus. Irritante, mas necessário. Qual a sua maior força? Qual a sua maior fraqueza? Pastor, eu não faço ideia. Então hoje eu tenho um nome para te dar. Você quer ouvi-lo? Não? Quer ouvir ou não quer? Quer? Você é um tolo, uma tola. Porque você está ignorando a única coisa que pode de fato dar sentido à sua vida. Amém? Glória a Deus. A mensagem foi tão ruim assim? Vamos ficar de pé, vamos orar?